Se jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e enxugava-o com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perguntou-lhe a ambos: qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei à tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. E não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungi os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou, muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Agora a história começou a ganhar um outro sentido, porque a história já começa dizendo o seguinte: quem era Simão? Aí, Simão era um fariseu. Quem que era o fariseu da época? Doutor da lei, homem que se sentia mais do que os outros, foi acometido de uma grande doença. Essa grande doença agora, Jesus o cura, então ele oferece um jantar. É interessante que ele entende que Jesus tinha poder para curar, mas depois duvida de Jesus que ele era um profeta. Porque agora entra uma mulher. Que mulher que era essa? Maria. Pecadora, não era qualquer mulher. E detalhe, quem é que conhecia essa mulher? A cidade inteira. A cidade inteira sabia quem é aquela mulher. Sabia que ela era pecadora. E agora então entra ela não queria ser vista, ela entrou sorrateiramente, então ela vai até os pés de Jesus, mas quando ela chega aos pés de Jesus, ela não se aguenta. Ela começa a chorar. E não era um choro contido, meus irmãos. Era um choro ao ponto de se molhar os pés de alguém. Então não era um choro com qualquer choro. Mas aqui a história diz muito claro de que quando então ela vai desse jeito, como Jesus, agora o fariseu olha e fala: se soubesse quem é essa mulher, não deixava tocar não. Então Jesus lhe propõe uma parábola. E agora nós vemos que não era só uma questão de quebrar um vaso de alabastro, mas tinha a ver com perdão, porque o que aquela mulher estava buscando? Perdão. Ela não só queria ungir a Jesus, ela queria buscar o perdão de Jesus, e agora começa a ganhar essa história. Mas ainda para mim estava pouco. Eu precisava saber ainda. Eu precisava saber quem era essa mulher. Eu precisava saber que quem verdadeiramente era o nome dessa mulher. E eu fui atrás, meus irmãos. O livro de João responde quem era essa mulher e o nome dela. Vá lá comigo no livro de João, no capítulo 12. Evangelho de João, no capítulo 12. A partir do verso 1. Você vê assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, aquele ressuscitado dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa.
Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava por traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Ou não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Agora essa história ganha nomes que aparecem aí: Lázaro, Marta, Maria, Judas Iscariotes. Agora a história começa a ganhar algum sentido, porque Jesus, toda vez que ele estava em Betânia, na casa de quem que ele iria? Sempre na casa de Lázaro. E ali todos esses personagens agora entram nessa história. E eu falei: Senhor, agora me ensine. Chegou a hora de você me mostrar o que verdadeiramente essa mulher fez. O que verdadeiramente essa mulher já está tudo conformada, a história já está contada. Agora me mostra, Senhor, verdadeiramente o que essa mulher fez, o que essa história tem tão especial, que chamou a sua atenção e o que você quer que espalhe por onde for pregado o Evangelho nesse mundo. E eu comecei a analisar a vida de cada personagem aí demonstrado. O primeiro personagem que eu analisei foi Simão, o leproso. A lepra na época, meus irmãos, era uma doença muito terrível, uma doença que não tinha cura. Antigamente conhecida por lepra, mas hoje conhecida por hanseníase. Uma doença que tem cura, altamente contagiosa, mas que tem cura diagnosticada no seu tempo certo, tratamento certo, não há dolo algum. Mas para a época era algo terrível, não porque ela provoca dor, pelo contrário, ela tira a dor, ela tira essa sensibilidade de dor. Mas ela era uma doença terrível, por ser altamente contagiosa, as pessoas elas tinham que ficar isoladas. E automaticamente, quando essas pessoas ficavam isoladas, então aquelas pessoas deixaram de canto, e você amava aquela pessoa, mas você não podia fazer nada por ela, porque você não podia entrar em contato físico com ela. Então, se seu filho estivesse morrendo dessa doença, você via ele definhando até morrer, e você sequer poderia estar lá. Você não poderia abraçar o seu esposo ou a sua esposa. Você não poderia lá sarar as feridas da sua mãe. Era uma doença que deixava de lado. E o pior de tudo, era uma doença que era dita como se fosse uma maldição de Deus. As pessoas antigamente acreditavam que quando uma pessoa ela estava doente de uma doença muito terrível, é porque Deus estava castigando ela de alguma forma. Deus estava castigando ela de alguma forma. Então, você lembra aquele dia, aquele momento em que os discípulos falam: quem que é pecador? Ele ou os pais deles por ele nascer cego? Então agora você imagine só, por um intérprete da lei, um homem que fazia tudo certinho, procurava obedecer os mandamentos, fazer tudo ser cometido numa doença dessa. Era muito vergonhoso. E agora, sendo ele fariseu, tendo esse tipo de doença, descobre que é um homem no templo que curava pessoas. Então Simão enfrenta todos os tipos de preconceito, todo tipo, quebrando qualquer tipo de regra para ter um encontro com Jesus. E Jesus agora faz algo que para a época não era comum: tocar no leproso. E Simão ele foi tocado. Ele tocou em Simão. E Simão ali foi curado. E se você fosse curado de uma doença dessa, você ia ficar feliz ou triste? Feliz. Se você fosse curado de um momento, você ia ficar feliz ou triste? Feliz. Você não ia ficar feliz? E foi que ele ficou muito feliz. Então o que ele fez? Vamos dar um banquete para Jesus? Ele deu um banquete para Jesus, de alegria por tudo que está acontecendo. Ele chamou os seus parentes e amigos para estar perto e falou: agora vamos participar desse momento junto.
Mas Simão, ele é um tipo de pessoa comum nas igrejas. Comum. São pessoas que têm um coração agradecido, mas são pessoas que não têm um coração convertido. Um coração agradecido não é a mesma coisa que um coração convertido. Tem pessoas que, por eles agradecerem o quanto Jesus é importante na vida deles, eles vão à igreja no sábado, na quarta-feira, no domingo, eles colocam a Bíblia debaixo do braço, eles vêm, eles cantam, eles louvam. Eles fazem isso porque Jesus merece, eu tenho que agradecer esse Jesus. Então ele vem na igreja e já reparou que às vezes parece que ele não tem problema nenhum, que ele fala, não, hoje eu só tenho a agradecer. Mas às vezes, meus irmãos, um coração agradecido não é um coração convertido, porque agora aquela mulher entra naquele local e a ação daquela mulher, ele olha e fala assim, se ele soubesse quem é essa aí, se ele soubesse quem é essa mulher aí, ele não deixaria ela tocar, não. Ela é muito pecadora, ela é terrível, e Jesus deixa ela tocar ele. Que coisa absurda! Então Jesus, já olhando o coração dele, fala, Simão, você não está entendendo nada, né? Você achou que a sua cura foi física, Simão? Você foi curado porque eu perdoei os seus pecados. Mas me parece que você se sente melhor do que ela, né? Você se sente muito melhor do que ela, porque eu estava aqui, Simão, e desde que eu entrei aqui, você preparou o banquete, Simão, mas na verdade você não caiu aos meus pés, Simão. Na verdade, Simão, você não pediu perdão pelos seus pecados, Simão. Ela não, ela caiu aos meus pés e está pedindo perdão pelos seus pecados. Mas Jesus era gentil, né? Jesus não ia ser grosso de maneira nenhuma. Então ele propõe uma parábola. Como um bom professor, ele queria que verdadeiramente Simão entendesse o que estava acontecendo. E a parábola era muito simples. 2 devedores, um deve muito, outro deve pouco, mas foi perdoado os dois. Quem ama mais? Aquele que se perdoa mais. Às vezes, quando olhamos algumas entregas por aí, nós olhamos, isso é fogo de palha, já percebeu? É empolgação. Quer se batizar só porque está todo mundo se batizando. Quando criança faz isso, a criança fala assim, eu quero me batizar. Meus irmãos, como eu caminho por aí, tem pai, ele fala assim, não, meu filho só está empolgado, quer batizar porque os amiguinhos dele vão batizar. Não olhamos a entrega. As pessoas que verdadeiramente elas querem entregar a vida, elas choram na igreja. Aí fala assim, ele chora, mas aí depois ele vai fumar de novo. Nós olhamos e começamos a duvidar, meus irmãos, da verdadeira entrega. O que Simão fez foi duvidar daquela entrega. O que Simão fez foi olhar aquela mulher naquela ação e falar, essa mulher é pecadora. Você nem tem noção, Senhor. Você acha que é a primeira vez que ela peca? Não é. Todo mundo conhece a fama dessa mulher. E toda vez ele faz a mesma coisa. Lá em Mongaguá, onde eu estava, tem um Daniel. Daniel da igreja, irmão, já está 8 anos, meus irmãos, frequentando a igreja. E o Daniel, toda vez que se prega, toda vez que tem apelo, o Daniel levanta e vai lá. Mas o Daniel toda vez está lá bebendo, fumando e usando droga. Mas não tem um culto que o Daniel não falta. Daniel vai em todos. E mesmo às vezes quando ele vai ali para passar a noite em bebida, essas coisas, mesmo ruimzinho, ele aparece na igreja. E toda vez é isso. Aí aparece um pregador novo que eu, irmão, Deus entrega a sua vida e tudo. Aí o irmão já me chama de canto assim, Daniel não quer saber nada não. Faz isso o tempo todo. Eu olho aqui e falo, meu Pai do céu. Entrega. Não importa quantas vezes a pessoa peca. Se todas as vezes ela se entregar a Deus, vai o quê? Vai perdoar. E às vezes não temos essa compreensão, né? Olhamos e achamos que o nosso pecado não é tão grande como aquele pecado. E Simão precisava aprender essa lição. Jesus, muito educado agora, chega para Simão e explica para ele,
Filho, deixa eu falar uma coisa para você. O seu pecado não é menor do que o pecado do outro. A mesma chance que eu estou te dando de salvação é a mesma da outra. Meus irmãos, não se enganem. Não se enganem. A mesma chance de salvação que você tem aqui na igreja tem um drogado lá da esquina. Porque o sangue derramado foi o mesmo. Não se enganem, não afrouxem o cinto, por isso que Jesus fala, tomem cuidado, ele tiver de pé, cuidado para não cair. Não afrouxem a sua fé, porque você pode passar anos dentro da igreja e se perder estando dentro da igreja. Não afrouxem a fé. Devem se manter a fé sempre firme. Não ache que o outro é melhor ou pior do que você. Todos têm a mesma chance de salvação. E Simão precisava ter aprendido isso. Então, um coração agradecido nem sempre é um coração convertido. Será que você está nesse ritmo? Você está nessa história? Espero que não. O outro personagem que aparece aí é Lázaro. Lázaro ressuscitado. O que Lázaro tem a ver com essa história? Tem a ver muito claro. Se você vai no capítulo 11 do livro de João, diz que Lázaro então foi ressuscitado por Jesus. E no momento que Lázaro é ressuscitado, meus irmãos, há uma coisa muito clara. As pessoas agora querem ir até Jesus, mas eles também querem ver a Lázaro. Por quê? Porque o testemunho é grande, né? Imaginou as pessoas chegassem, Lázaro, deixa eu fazer uma pergunta, como é que é estar morto e reviver? Talvez Lázaro falou assim, eu não sei como é estar morto, porque eu só ouvi a voz de Jesus, levantei e saí. Eu não sei como é que estar morto, para mim eu não estava morto, mas eu ouvi a voz de Jesus e saí. Lázaro agora tinha um testemunho na mão, o testemunho do poder de Deus, o momento em que ele fala. Meus irmãos, era o último momento que Jesus estaria naquele local. Jesus depois dali ele iria morrer, já era Páscoa, e agora ele ia para a Santa Ceia, da Santa Ceia então ele ia para Jerusalém, para ser morto em Jerusalém. Então agora as pessoas enchiam aquela casa. Por quê? Porque eles queriam ver Jesus, mas também a Lázaro. Eles enchiam aquele lugar. Agora era um momento crucial. Agora era o evangelismo, o último evangelismo, o evangelismo de entrega. Agora tinha as duas coisas mais perfeitas para que a sua igreja cresça. Entenda isso. Você precisa ter as doutrinas, porque diz que as pessoas se maravilhavam com as doutrinas de Jesus, porque eles não falavam como os fariseus falavam. Mas você também tem que ter o testemunho. Se você ajuntar essas duas coisas, meus irmãos, não tem como dar errado. Se você só testemunhar, as pessoas virão e serão simpáticas, mas logo elas verão que existem outros rumos e elas sairão da igreja. Se você só passa a doutrina, as pessoas também vão se maravilhar, mas aí no momento em que ela achar uma dúvida nessa doutrina, ela abandona a doutrina e vai. Mas se você juntar os dois, o testemunho e a doutrina, não há como dar errado. O evangelismo é certo. As pessoas irão e virão e entregarão a sua vida totalmente a Jesus, porque elas verão que alguma coisa mudou na vida de vocês. De alguma forma, aquilo que vocês pregam é aquilo que vocês vivem. Aquilo que eu prego é aquilo que eu vivo. E aí o que acontece? Não tem como dar errado. As pessoas falam, vale a pena, eu vou seguir. Outro personagem que aparece aí é Marta, a sempre ocupada, né? Não era a primeira vez que Marta tinha um encontro com Jesus. Em um outro momento, Marta também teve um encontro com Jesus. E esse encontro não foi uma vez ou duas vezes, mas toda vez Marta estava o quê? Ocupada demais para estar aos pés de Jesus. Em uma das oportunidades diz assim, mas Jesus, ela está aí, manda ela me ajudar, porque ela está aí, Maria está aí de novo. E Jesus fala para ela, Marta, ela escolheu o melhor. O que vem tirando o seu tempo de Jesus? O que vem tirando de você o prazer de estar aos pés de Jesus? O que está te ocupando demais que você não tem mais prazer de estar aos pés de Jesus?
Você já está vindo à igreja por rotina. Eu tenho que estar sábado, eu tenho que estar domingo, eu tenho que estar quarta-feira, eu tenho uma responsabilidade, eu faço, ou você está vindo porque você tem prazer de estar nos pés de Jesus? Você já começa a selecionar quem são as pessoas que pregam, quem são as pessoas que cantam, e falar, mas se for irmãozinho tal, eu vou. Se for outro irmãozinho tal, também não vou. Eu só vou se for o pastor Robson, só vou se for o pastor Bandes. Não vou. Quem é que vai cantar? A irmãzinha está aí. Rapaz, a irmãzinha só desafio. Se você já começou a se preocupar com quem vai pregar e não o que vai pregar, então você já está virando Marta. Se você está preocupado com quem vai cantar e não o que vai cantar, então você já está virando Marta. Dentro da sua casa, quantos cultos durante a semana você faz? Quantos cultos? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? E quanto tempo você passa assistindo futebol, a novela? O que está tirando o prazer de você estar com Jesus? Quanto tempo você passa em oração com Jesus? Seja sincero com você mesmo. Quanto tempo você passa orando de verdade, abrindo o seu coração a Jesus? Marta estava ocupada demais. Era a última oportunidade de Marta. Era a última oportunidade de Marta. Marta poderia também estar aos pés de Jesus, ouvindo, e Marta estava ocupada demais que não ouviu Jesus. Outro personagem que aparece aí é Judas Iscariotes. E eu chamo de Judas o bem intencionado. Eu não vejo mal em intenção na ação de Judas. Não vejo. Porque numa outra oportunidade, mais ou menos 10 mil pessoas estavam com fome. E Jesus falou para Filipe: Filipe, faz o seguinte, compra comida para todo mundo. O que Filipe disse? 200 denários? Eu não tenho para poder comprar comida para todo esse povo. Ou seja, 200 denários alimentava com quantas pessoas? Pelo menos 10 mil pessoas, não é? Então, 300 denários, meus irmãos. Quando imagina que essa multidão andando com Jesus com fome de novo, Judas ia lá, não, eu tenho dinheiro aqui, vamos lá comprar. Judas estava lá. Mas a questão é que ia sobrar quantos? Se 200 denários dá para alimentar 10 mil, ia sobrar 100. Então, ele embolsava. E é o que diz o texto. É porque ele pegava esse dinheiro. Dizem que, tem um ditado que diz que de boa intenção... O inferno está cheio. Como? O inferno está cheio. Às vezes a boa intenção, meus irmãos, não é suficiente. Hoje nós estávamos levados por sua palavra, que de repente alguém teve boa intenção de segurar a arca para não cair, mas ele foi fulminado. Ele teve uma boa intenção. Estava conversando com uma mãe, e a mãe pediu para que eu orasse pelo filho drogado. Irmão, ora para o meu filho drogado. Eu falei, ora, mano. Sabe por quê, irmão? Porque eu não aguento mais. Ele rouba minhas panelas, ele me rouba as coisas dentro de casa. Meu irmão do céu, eu não aguento mais, eu não consigo dormir, eu estou estressada, vem bandido na minha porta cobrando droga, e aquilo outro, está reclamando. Eu falei, tá mãe, mas quando é que a gente vai orar pelo seu filho? Não, mas estou pedindo para que ore. Não. Está orando, eu vou orar, por esse motivo eu estou orando pela senhora, para que seus problemas sejam sanados. Mas quando é que nós vamos orar pelo seu filho? Seu filho está destruindo a saúde dele. Seu filho pode morrer por uma cobrança de dívida. Seu filho está se definhando cada vez mais. E a senhora está preocupada com a sua panela. E você está preocupada com as coisas que ele rouba dentro de casa. E seu filho morrendo. A panela vale muito mais do que o seu filho. A mãe não gostou muito do que eu falei. Mas eu precisava ser sincero com ela. Às vezes, meus irmãos, nós temos intenções por trás de tudo aquilo que nós vamos fazer. As intenções que nós temos são muito claras. E às vezes não estamos verdadeiramente preocupados com a pessoa, mas somos preocupados com o resultado. Estamos preocupados se realmente ela vai ter, estamos preocupados com o comportamento. E ao dar estudos bíblicos para as pessoas, a gente está querendo mudar o comportamento dela.
Mas nós precisamos mudar a cosmovisão dela do mundo. O comportamento é resultado daquilo que ela vê de uma forma grandiosa. Se elas amarem verdadeiramente a Jesus, e se você demonstrar esse Jesus para ela, e mostrar para ela que ela deve amar a Jesus, guardar o sábado para ela não vai ser pesado. Deixar a carne de porco não vai ser pesado. Mas nós queremos mudar é comportamento. Às vezes começamos a dar estudo, já começamos a eu vou arrancar o brinco daquela terra. Vai chegar um momento que ela vai parar de fazer isso. Vai parar de comer aqui. Está preocupado. Meus irmãos, ele está preocupado com a saúde dele. Quando eu dou um estudo sobre alimentação, não é porque a igreja fala não, meus irmãos. Não é porque a igreja fala. É porque se ele continuar comendo aquela carne de porco, ele vai ficar mal, vai ficar doente, vai ficar ruim. É por isso que eu devo pedir para ele para parar. Mas eu estou preocupado porque a doutrina da igreja fala. Nós não estamos preocupados da pessoa, você está estragando a sua saúde, amigo. Para com isso. Não, a igreja fala, etc. E ainda na ficha batismal, não estou criticando, não entendam. Há quanto tempo você deixou de comer isso? Ou de beber aquilo? Meus irmãos, as pessoas precisam mudar porque elas precisam mudar. Ela tem que deixar de fumar, não é porque a igreja fala para ela deixar de fumar. Porque se ela continuar fumando, ela vai morrer de câncer. E a minha, às vezes, a preocupação é com o que a doutrina da igreja está falando. E eu não estou falando que a doutrina da igreja está errada. Não me entendam mal. Está certo. Mas às vezes a nossa intenção está errada. Está conseguindo entender? Não é a doutrina que está errada, às vezes é a nossa intenção. Nós devemos fazer por amor, meus irmãos. Por amor e por carinho. E Judas era desses bem intencionados. Que eles até queriam fazer, mas na verdade ele queria algum benefício para ele. Outro personagem que aparece aí, e não aparece tanto assim, e às vezes é o que mais me preocupa, são os discípulos. Estavam todos ali, todos, mas, vamos dizer assim, o fogo pegando eles, só observando. Quando caiu o helicóptero lá do Boixá, que começou a pegar fogo no caminhão lá, tinha 30 pessoas com o celular na mão filmando. E uma se enfiou no fogo. E ela gritava assim: gente, larga esse barco de filmar, me ajuda! Mas às vezes, meus irmãos, ficar sem ser um espectador, olhando as coisas acontecerem e não fazer nada, às vezes é a pior de todas as situações. Precisamos ter ação, precisamos ver as coisas acontecerem e fazer alguma coisa, tomar uma posição. Jesus estava falando de salvação, as coisas estavam acontecendo, os discípulos nem. Qual foi a ação dos discípulos? Talvez alguns devem ter olhado e falado: Simão está certo. Outros devem ter falado: Judas Iscariotes está certo. Outros podem até ter falado: não, quem está certo é Jesus. Mas ninguém se manifestou. Ninguém fez nada. E isso me preocupa muito. E o último personagem aí a aparecer é Maria, a pecadora. Ela não deveria estar ali, meus irmãos. E não por causa do preconceito na época de uma mulher estar no mesmo ambiente que homens. Não era somente por isso. Mas Maria era amiga pessoal de Jesus. E não era a primeira vez que ela estava aos pés de Jesus. E não era a primeira vez que Maria voltava a cometer erros. E não era a primeira vez que Maria era conhecida no lugar onde eles estavam. Maria, por vezes, estava aos pés de Jesus, por vezes ouviu a orientação de Jesus, e por vezes ouviu que ela deveria ir e não pecar mais. Mas o que aconteceu? Ela era fraca e caía de novo. Ela não poderia estar ali. Se você for para Mateus capítulo 12, verso 42, se não me engano. Mateus capítulo 12, verso 43 até o verso 45, diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra.
Por isso diz: voltarei para a minha casa da onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Quantos espíritos foram tirados de Maria? Por quê? Porque Maria já havia sido perdoada. Maria havia já sido feito, vamos dizer assim, já tirado aqueles espíritos, já tirado um espírito, mas ela volta a pecar. O que aconteceu? O estado dela se torna pior do que o Anterior. primeiro. É agora ela sendo a pior das pecadoras, pior do que o primeiro. Agora ela se encontra com Jesus. Então, ao se encontrar com Jesus, ela queria até não ser reparada, ela queria até mesmo que as pessoas não olhassem ela, mas ela, ao chegar aos pés de Jesus, ela não se aguenta, ela cai aos pés de Jesus e começa a chorar. A vida dela agora começa a passar várias e várias coisas sobre a cabeça dela, e agora ela sabia, pelas pregações de Jesus, que Jesus não estaria mais lá para proteger ela quando alguém tentasse atirar uma pedra nela. Jesus não estaria mais lá. Então ela vai até o encontro de Jesus e começa a chorar desesperadamente. Não era um choro de americano de sepultamento, que era com óculos escuros, assim, não. Era um choro de chorar, meus irmãos, mesmo de quebrar os pés de Jesus. Tanto que ela morre aos pés de Jesus, então agora ela enxuga com seus cabelos e diz para Jesus: Jesus, eu não aguento mais, eu não quero mais essa vida para mim, Jesus. Eu estou aqui quebrando a minha vida aos seus pés, Senhor. Eu trouxe esse perfume para você, mas na verdade o que eu estou quebrando aqui nos seus pés sou eu, Senhor. Eu preciso de mais uma vez o seu perdão. Eu estou trazendo um bem precioso meu, mas o que eu preciso de você agora, Senhor, é ouvir as mais belas palavras: me perdoa novamente, só mais uma vez. Eu preciso de ti, Senhor. O que chama a atenção de Jesus não é o fato dela quebrar um precioso perfume e derramar-se sobre ele. Isso é fácil fazer, meus irmãos. Difícil é quebrar a vida todos os dias aos pés de Jesus. Nos julgamos santos demais para nos quebrar aos pés de Jesus. Quer um exemplo? Está dirigindo, alguém fecha você manda aquele palavrão, aí daqui a pouco: Senhor, eu não deveria ter feito isso. Você pede perdão? Não. O que você faz? Vou começar a ser bom.